Alguma vez deu por si em frente ao frigorífico, sem a mínima ideia do que foi lá fazer? Ou talvez tenha tido aquele momento de pânico, em que o nome de um vizinho que conhece há 20 anos simplesmente desaparece da sua mente. Todos nós passamos por isso, e costumamos dizer que é apenas a idade a chegar. Mas e se eu lhe dissesse que, para alguns de nós, esses pequenos lapsos são mais do que simples esquecimentos? Existe uma realidade dolorosa que muitos de nós tememos em silêncio: o medo de perder a nossa mente, as nossas memórias e de nos tornarmos um fardo para aqueles que amamos. É um medo que nos rói por dentro, mas que muitas vezes ignoramos, atribuindo tudo ao envelhecimento normal. O segredo, no entanto, é que o nosso cérebro, tal como o nosso corpo, nos dá pequenos sinais de alerta. Sinais que, se forem detetados a tempo, podem mudar completamente o rumo da nossa saúde. Neste vídeo, vamos falar sobre 11 sinais de alerta subtis de demência que a maioria das pessoas com mais de 60 anos ignora todos os dias, pensando que são apenas parte do envelhecimento. Fique até ao final, porque o último sinal é um dos mais negligenciados e pode ser a chave para uma detecção precoce. Vamos começar pelo sinal mais conhecido, mas que muitas vezes é mal interpretado. É a perda de memória que perturba o dia a dia. Todos nós nos esquecemos de coisas de vez em quando. Esquecemos-nos de onde pusemos as chaves do carro ou do nome de alguém que acabamos de conhecer. Isso é normal. A diferença crucial está na frequência e no tipo de informação que se esquece. Um esquecimento normal seria, por exemplo, não se lembrar do nome de um ator num filme, mas lembrar-se mais tarde. Um sinal de alerta, no entanto, é esquecer-se de conversas inteiras que teve há apenas algumas horas, ou esquecer-se de eventos importantes, como o casamento de um neto que aconteceu na semana passada. É a necessidade de perguntar a mesma informação repetidamente, ou de depender cada vez mais de notas e lembretes para coisas que antes fazia de cor. Imagine que marcou uma consulta no centro de saúde para a semana seguinte. No dia da consulta, não só se esqueceu, como nem sequer se lembra de a ter marcado. Esta é a diferença. Não é apenas um lapso, é um buraco na sua memória recente. Isto acontece porque as doenças como o Alzheimer afetam primeiro a parte do cérebro responsável por criar novas memórias. Por isso, as memórias antigas, da sua infância ou juventude, podem permanecer intactas por muito tempo, enquanto os acontecimentos de ontem se desvanecem como fumo. É uma experiência frustrante e assustadora, tanto para a pessoa que a vive como para a família que a rodeia. A seguir, temos algo que vai para além da memória: a dificuldade em planear ou resolver problemas. Pense em tarefas que antes fazia de olhos fechados. Talvez fosse a sua famosa receita de bacalhau à Brás, que fazia para toda a família nos domingos. De repente, começa a ter dificuldade em seguir os passos. Esquece-se de um ingrediente crucial, ou fica confuso com a ordem das coisas, e o prato acaba por não sair como devia. Ou talvez seja a gestão das contas mensais. Algo que sempre fez com rigor, agora parece uma montanha de números confusos. Seguir um plano, mesmo um que seja familiar, torna-se um desafio. Não se trata de cometer um erro ocasional, como trocar o açúcar pelo sal, algo que a todos pode acontecer num dia de distração. Trata-se de uma incapacidade consistente de pensar de forma sequencial e de executar um plano. As funções executivas do cérebro, que são como o nosso diretor-geral interno, começam a falhar. Elas são responsáveis pelo planeamento, organização, concentração e tomada de decisões. Quando estas funções são afetadas, até as tarefas mais simples, como fazer uma lista de compras e segui-la no supermercado, podem tornar-se esmagadoras. A pessoa pode passar horas a olhar para as contas, sentindo-se ansiosa e incapaz de tomar uma decisão. Ou pode começar a cozinhar e deixar o fogão aceso por se ter esquecido do que estava a fazer. Isto leva-nos diretamente ao terceiro sinal: a dificuldade em completar tarefas familiares. E aqui não falamos apenas de tarefas complexas, mas de coisas rotineiras, do dia a dia. Por exemplo, conduzir até um lugar que conhece bem, como a casa de um amigo ou o café do bairro, e de repente sentir-se perdido, sem saber que rua virar. Ou talvez goste de jogar as cartas, como a sueca,
um jogo que joga desde jovem. De repente as regras parecem confusas, esquece-se de que naipe é o trunfo ou de que cartas já foram jogadas. A tecnologia também pode tornar-se um inimigo. Usar o micro-ondas, que antes era simples, agora parece complicado. Mudar o canal na televisão ou fazer uma chamada no telemóvel pode tornar-se uma fonte de grande frustração. Estas não são dificuldades com novas tecnologias, o que é compreensível para muitas pessoas mais velhas. São dificuldades com tarefas que foram parte da sua rotina durante anos, ou até décadas. O cérebro está a perder a capacidade de aceder a essas memórias processuais, as memórias de como fazer as coisas. É como se o manual de instruções para a vida diária estivesse a ser apagado lentamente, página por página, deixando essa pessoa a sentir-se incompetente e insegura no seu próprio ambiente. O quarto sinal de alerta que muitos ignoram é a confusão com o tempo ou o lugar. Já lhe aconteceu acordar e, por um breve instante, não saber que dia da semana é? Isso é normal. O que não é normal é perder completamente a noção das datas, das estações do ano ou da passagem do tempo. A pessoa pode pensar que ainda estamos em março quando já é agosto. Pode preparar-se para sair para um compromisso que já aconteceu há uma semana ou que só acontecerá no mês seguinte. A passagem do tempo torna-se turva. Podem dizer algo como: "O meu neto esteve aqui a visitar-me ontem", quando na verdade a visita foi há um mês. Esta confusão também se estende ao lugar. Podem estar sentados na sua própria sala de estar e, por momentos, não reconhecer onde estão ou como chegaram ali. Podem esquecer-se de onde vivem. Esta desorientação pode ser muito angustiante. Imagine a sensação de se sentir perdido dentro da sua própria casa, o lugar onde deveria sentir-se mais seguro. Este sinal é particularmente perigoso, pois aumenta o risco de a pessoa se perder se sair de casa sozinha. É um sinal claro de que o cérebro está a ter dificuldade em processar o ambiente e em ancorar-se na realidade do presente. Agora vamos falar de algo que afeta os nossos sentidos. Problemas em compreender imagens visuais e relações espaciais. Para muitos, a primeira coisa que vem à mente são problemas de visão e correm para o oftalmologista. Trocam de óculos, mas o problema persiste. Por quê? Porque a questão não está nos olhos, mas no cérebro. É a forma como o cérebro interpreta a informação que os olhos enviam. Isto pode manifestar-se de várias maneiras. A pessoa pode ter dificuldade em ler, porque as palavras na página parecem saltar ou misturar-se. Pode ter problemas em avaliar distâncias, o que torna a condução extremamente perigosa. Pode tentar estacionar o carro e bater no pilar da garagem repetidamente, ou quase causar um acidente por não conseguir julgar a velocidade de outro carro. Até tarefas simples em casa se tornam difíceis. Deitar água num copo pode resultar em derramar a água por todo o lado, porque não conseguem alinhar o jarro com o copo. Distinguir cores ou contrastes também pode ser um desafio. Podem não conseguir ver um objeto que está mesmo à sua frente se este estiver numa superfície com uma cor semelhante. Esta dificuldade espacial pode levar a quedas, pois a pessoa pode não ver um degrau ou um obstáculo no chão. É um sinal subtil que muitas vezes é atribuído à má visão ou à falta de jeito, quando na verdade é o cérebro a lutar para criar um mapa tridimensional do mundo à sua volta. O sexto sinal é um dos mais frustrantes socialmente. Novos problemas com palavras, tanto ao falar como ao escrever. Todos nós temos aqueles momentos em que uma palavra está na ponta da língua. Isso é normal. O sinal de alerta surge quando isto se torna frequente e perturbador. A pessoa pode parar a meio de uma frase e não ter ideia de como continuar. Pode repetir a mesma história ou a mesma pergunta várias vezes numa única conversa, sem se dar conta. Outra característica é a dificuldade em encontrar a palavra certa para um objeto. Em vez de dizer relógio, podem dizer aquela coisa que se põe no pulso para ver as horas. O vocabulário parece encolher e a comunicação torna-se uma luta. Seguir uma conversa, especialmente num grupo, torna-se quase impossível. Perdem o fio à meada, não conseguem acompanhar as mudanças de assunto e acabam por se isolar em silêncio
para não se sentirem envergonhados. A escrita também é afetada. A caligrafia pode mudar drasticamente, e podem ter dificuldade em organizar os pensamentos para escrever uma simples carta ou um bilhete. É como se a ponte entre o pensamento e a linguagem estivesse a ruir. Isto pode levar a um grande isolamento social, pois a pessoa começa a evitar interações por medo de não conseguir expressar-se ou de parecer tola. A seguir, um sinal clássico, mas com uma particularidade importante. Colocar coisas no sítio errado e perder a capacidade de refazer os passos. Não estamos a falar de perder as chaves e depois encontrá-las na mesa da cozinha. Estamos a falar de encontrar as chaves do carro dentro do açucareiro ou o comando da televisão dentro do frigorífico. A pessoa coloca os objetos em lugares completamente ilógicos. A parte mais preocupante é a segunda metade deste sinal, a incapacidade de refazer os passos mentalmente para encontrar o objeto perdido. Uma pessoa sem demência, ao perder os óculos, pensaria: onde é que eu estive? Estive na sala de ler, depois fui à cozinha beber água. Ela consegue traçar um mapa mental dos seus movimentos. Alguém com demência perde essa capacidade. O objeto simplesmente desapareceu. E porque não conseguem encontrar uma explicação lógica para o desaparecimento, a mente procura outra. É aqui que muitas vezes surgem as acusações. Podem acusar a empregada, os filhos ou os vizinhos de lhes roubarem as coisas. Para eles, essa é a única explicação possível, porque na sua mente, eles não colocaram o objeto naquele lugar estranho. Esta desconfiança pode criar enormes conflitos familiares e é um sintoma muito doloroso para todos os envolvidos. O oitavo sinal de alerta é uma diminuição ou um mau discernimento. As nossas decisões são guiadas pela nossa experiência e pela nossa capacidade de avaliar situações. Com a demência, esta capacidade deteriora-se. Isto pode manifestar-se de formas muito perigosas, especialmente em relação ao dinheiro. A pessoa pode começar a fazer compras impulsivas e desnecessárias, gastando grandes quantias de dinheiro. Pode tornar-se uma vítima fácil de burlas por telefone ou pela internet, doando as suas poupanças a estranhos que lhes prometem prêmios fantásticos. O discernimento social também é afetado. Podem dizer coisas inapropriadas em público, sem filtro, ou partilhar informações demasiado pessoais com desconhecidos. Outra área onde o mau discernimento se torna evidente é no cuidado pessoal. A pessoa pode começar a negligenciar a sua higiene, tomando banho com menos frequência ou usando roupas sujas. Podem também vestir-se de forma inadequada para o tempo, como usar um casaco de lã num dia quente de verão ou sair de casa com roupas de dormir. Não é preguiça ou excentricidade, é o cérebro que já não consegue tomar decisões adequadas sobre o que é seguro, socialmente aceitável ou lógico fazer. Esta perda de discernimento é um dos sinais que mais coloca a pessoa em risco. Isto leva-nos ao nono sinal, que é muitas vezes confundido com tristeza ou cansaço. O afastamento do trabalho ou de atividades sociais. Imagine uma pessoa que sempre adorou as suas tardes a jogar cartas com os amigos ou que nunca perdeu uma reunião do seu clube de leitura. De repente, começa a arranjar desculpas para não ir. Diz que está cansada, que não se sente bem. O mesmo acontece com os hobbies. Alguém que passava horas a cuidar do jardim ou a fazer tricô, de repente, perde todo o interesse e deixa as suas ferramentas ou agulhas a ganhar pó. Este afastamento não é voluntário. Muitas vezes, é uma consequência dos outros sintomas que já mencionamos. Se uma pessoa tem dificuldade em seguir uma conversa, é natural que comece a evitar encontros sociais. Se já não consegue seguir as regras de um jogo ou as etapas de um passatempo, é mais fácil simplesmente desistir do que enfrentar a frustração e o embaraço. O mundo torna-se um lugar confuso e esmagador, e a retirada para a segurança e simplicidade do lar parece a única opção. A família pode interpretar isto como depressão, e embora a depressão possa coexistir, a causa principal é a dificuldade cognitiva em processar o ambiente social e as atividades que antes davam prazer. O 10º sinal de alerta são as alterações de humor e de personalidade. Todos nós temos os nossos dias bons e maus, mas com a demência, as mudanças são mais profundas e persistentes.
Uma pessoa que sempre foi calma e bem-humorada pode tornar-se desconfiada, ansiosa ou medrosa. Podem começar a ver conspirações em todo o lado, acreditando que os vizinhos os estão a vigiar ou que a família lhes quer roubar o dinheiro. A confusão pode levar a um medo constante. Podem ficar muito agitados ou chateados em situações novas ou quando a sua rotina é interrompida. Uma simples visita a um restaurante diferente ou ter convidados em casa pode desencadear uma crise de ansiedade. Por outro lado, podem também mostrar emoções de forma inadequada, rindo em momentos sérios ou mostrando uma falta de empatia que não lhes era característica. A personalidade que a família e os amigos conheciam parece estar a ser substituída por outra. É importante entender que a pessoa não está a fazer isto de propósito. São as mudanças químicas e estruturais no cérebro que estão a afetar a sua capacidade de regular as emoções e de se comportar de acordo com a sua personalidade anterior. É uma das transformações mais difíceis para os entes queridos testemunharem. Finalmente chegamos ao 11º sinal, aquele que prometi que muitas vezes surpreende as pessoas. A apatia. A apatia é uma perda de iniciativa e de motivação. É diferente da tristeza da depressão. Uma pessoa deprimida pode sentir-se triste e sem esperança, mas muitas vezes ainda se preocupa com as coisas. Uma pessoa apática parece simplesmente não se importar. Perde o interesse em passar tempo com a família e os amigos. Já não se entusiasma com as notícias dos netos ou com os seus passatempos favoritos. Parece emocionalmente vazia, como se a sua chama interior se tivesse apagado. Pode passar horas sentada no sofá, a olhar para o vazio, não por estar cansada, mas porque não tem qualquer impulso para fazer outra coisa. Para iniciar uma atividade, precisa de um grande incentivo de outra pessoa. Se lhe perguntarem o que quer fazer, a resposta é quase sempre tanto faz ou não sei. Este sinal é tão subtil e insidioso que a família pode pensar que a pessoa se tornou simplesmente preguiçosa ou desinteressada com a idade. Mas a apatia é um sintoma neurológico significativo, especialmente nas fases iniciais de certos tipos de demência, como a demência frontotemporal. É o cérebro a perder a capacidade de gerar motivação. Observar estes sinais em si mesmo ou em alguém que ama pode ser assustador, eu sei. Mas é importante lembrar que notar um ou dois destes sintomas ocasionalmente não significa que tenha demência. Todos nós esquecemos nomes, perdemos as chaves ou temos dias em que nos sentimos confusos. O que importa é o padrão. É a combinação de vários destes sinais, a sua persistência e o impacto que tem na capacidade de viver de forma independente. Reconhecer estes sinais não é uma sentença, é um primeiro passo. É o passo mais importante para procurar ajuda, obter um diagnóstico correto e aceder ao apoio e aos tratamentos que podem ajudar a gerir os sintomas e a melhorar a qualidade de vida. Ignorar estes sinais não os faz desaparecer. Apenas rouba tempo precioso. Falar com um médico, partilhar as suas preocupações é um ato de coragem, não de fraqueza. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Hábitos de vida saudáveis, como uma boa alimentação, exercício físico regular, manter a mente ativa e uma vida social rica, são as melhores ferramentas que temos para proteger a saúde do nosso cérebro. Alguma vez notou algum destes sinais em si ou num ente querido? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode ajudar outra pessoa a sentir-se menos sozinha e a dar o próximo passo. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal para mais conselhos sobre como viver uma vida saudável e feliz depois dos 60 anos. Lembre-se que o conhecimento é poder. Cuidar do seu cérebro é o maior presente que pode dar a si mesmo e à sua família. Fique bem e viva cada momento ao máximo.